Me diz aí quem não gostaria de se sentir mais forte, confiante e resiliente. Imagine agora que você descobriu algo capaz de fortalecer não apenas o seu corpo, mas também transformar o seu humor, suas decisões profissionais, pessoais, a forma com que você lida com os seus problemas e a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Imagine-se daqui a alguns anos. Você tá com autoestima sólida, relacionamentos mais saudáveis, um equilíbrio emocional invejável e uma confiança genuína em si mesmo. Ou talvez continue lidando com inseguranças, ansiedade crescente, agressividade. Eu sou suspeito para poder lhe propor isso. Parece até uma pílula mágica. Eu sei, eu entendo. Porém, talvez essa resposta para resolver esses problemas esteja no tatame. Nesse vídeo eu quero compartilhar a psicologia fascinante por trás do jiu-jitsu, uma arte que tem crescido exponencialmente ao redor do mundo e que provou cientificamente ser uma ferramenta poderosa não apenas para o desenvolvimento físico, mas principalmente para o desenvolvimento psicológico e social. Mas antes, quem sou eu? Eu sou Hugo César, psicólogo clínico e um mero faixa azul de jiu-jitsu. Já que queremos passar algum tempo aqui juntos, eu gostaria de falar sobre a minha história no jiu-jitsu. Mas antes disso, só queria te dizer que na descrição desse vídeo estará todos os links interessantes que eu acho que você precisa ter acesso. Então, para a terapia comigo, o link está aí embaixo, para o meu Instagram, o link está aí embaixo, para minha newsletter gratuita, que eu envio todas as semanas um texto especial sobre algum tema específico, o link também está aí embaixo. Tudo bem? Voltamos então à minha história com o jiu-jitsu. No fim de 2023 eu comecei a treinar jiu-jitsu. Não foi por impulso nem por moda. Foi por uma mistura de insegurança, necessidade de mudança e uma conversa com um velho amigo, o Arthur. Ele treinava desde novo e por isso eu sabia que poderia confiar nele. Fui até ele e disse: me convença a fazer jiu-jitsu e não Muay Thai. Ele me respondeu sem mais nem menos: você é um cara de extrema inteligência e o jiu-jitsu seria o casamento perfeito. Essa frase ela acabou ficando, mas não pelo elogio, mas sim pela força que aquilo ali tinha pra mim. Eu comecei a entender que aquele objetivo, aquele desafio novo seria muito interessante pra mim. Na época eu já praticava musculação, estava satisfeito com meu mísero shape. Enfim, um contexto um pouco maior. Viver no Rio de Janeiro é conviver com insegurança como parte da rotina. Não é exceção, cara. É a regra. É atravessar a rua olhando pra trás, é esconder o celular na calçada, é evitar andar com fone no ônibus. E quando você convive com isso tempo demais, você começa a achar isso normal. E eu não queria me acostumar com isso. Queria saber que se acontecesse algo, eu não estaria completamente perdido. O jiu-jitsu apareceu nesse contexto, como tentativa de construir mais confiança. Mas não uma confiança exibicionista, onde eu queira me mostrar, onde eu queira mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Mas é uma confiança passiva, de quem sabe que sabe alguma coisa se precisar. Só que o que eu encontrei no jiu-jitsu foi algo bem maior do que isso. E no tatame eu acabei aprendendo não somente a treinar, a lutar. Eu aprendi a respirar sob pressão, eu aprendi a ter calma, eu aprendi a observar o tempo passar, eu aprendi a estar mais presente. Cada movimento ele exige mais do que técnica, ele exige controle emocional. E o interessante é que esse controle, ele começa a aparecer em outras áreas da sua vida, não apenas dentro do tatame. Começa a aparecer no trânsito, começa a aparecer no seu relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado, começa a aparecer em diversas outras áreas da sua vida. Nos primeiros dias, o que mais me marcou foi o cansaço, sabe? Não só o cansaço físico, mas o cansaço mental. Eu precisava pensar o tempo todo. Onde está minha base? Onde está o peso do adversário? O que vem depois? É realmente como um xadrez de corpo inteiro, sabe? Não há espaço para vaidade ali dentro. No Gil, você se frustra muito rápido porque você erra muito. Você acha que tá indo bem e em segundos é finalizado. Acha que entendeu uma posição e descobre que ela exige mais detalhes. Isso te ensina. Ensina que errar é inevitável. Mais do que isso, o tatame ele te ensina que você não precisa se esconder por errar. Até mesmo quem tá ali por anos, há anos, também erra. O que diferencia alguém com experiência é o quanto essa pessoa aprendeu com os erros e não o quanto ela evitou errar. Nos primeiros treinos eu me senti ridículo, e isso é comum. Entenda isso. Me atrapalhava com a faixa, com o som dos golpes, com a respiração, ficava sem ar em 2 minutos e ficava também sem graça de não saber alguma coisa. Mas para minha surpresa, ninguém estava rindo de mim ali dentro. Eu percebi algo que nunca tinha vivido com tanta clareza. Ninguém está prestando atenção em você do jeito que você pensa. Essa é uma lição que eu carrego até hoje. Para aprender de verdade, eu sei que eu preciso aceitar o lugar de iniciante, seja em qualquer coisa que eu vá começar. Eu que sempre fui reativo, eu comecei a perceber que eu estava respirando antes de responder. Eu que sempre fui uma pessoa que me julgava muito, que me questionava muito, que estava sempre reclamando de algo que eu não comecei naquela hora que eu tinha me colocado para fazer. Eu comecei a olhar aquilo ali com um pouco mais de atenção.
e vi que talvez eu precisava ter um pouco mais de calma, e eu vi que isso era impacto do jiu-jitsu. O Jiu virou parte da minha semana, da minha identidade, não como performance, mas como sustentação. Em 2024 eu participei do meu primeiro campeonato e perdi na primeira luta. Nada mais prova o que eu falei do que isso. Porém, fui pro segundo poucos meses depois e ganhei. Venci 3 lutas e me senti confortável com o jogo que eu coloquei ali. Mas mais do que título, o que me marcou foi a lembrança do começo. Lembrar de mim mesmo, com medo de errar, tentando parecer pronto e ver que mesmo errando, eu estive lá e continuo indo. Mas agora voltemos à psicologia do jiu-jitsu. Minha história pessoal é apenas um exemplo entre tantos outros, e ela encontra respaldo em um corpo crescente de evidências científicas que reforçam o que eu vivi na prática. Diversos estudos acadêmicos analisaram os efeitos do jiu-jitsu sob uma perspectiva biológica e comportamental. Um dos achados mais consistentes está relacionado ao aumento da autoestima e da confiança. Em uma comparação entre praticantes de Jiu e praticantes de outras atividades físicas, o estudo conseguiu ver que praticantes de Jiu conseguiram ter uma nota muito mais alta significativamente nesses dois aspectos. A explicação para isso está no próprio ambiente do tatame, que exige repetição, adaptação e exposição constante ao erro. Tudo isso, quando vivido com regularidade, fortalece a percepção de competência e promove o autoconhecimento do ser humano. E aqui eu tô falando com quem já pisou no tatame, tá bom? Quem já pisou no tatame por algumas semanas sabe bem do que esses dados estão falando. O jiu-jitsu ele não só fortalece fisicamente, ele vai direto na sua cabeça. Ele te coloca em situações em que você precisa falhar. E falhar ali não é um problema, é parte do treino. Você está aprendendo com aquele erro. Ou melhor, você deve aprender com aquele erro. Você vai tomar uma massa de gente mais leve, você vai tomar uma massa de gente muito mais nova do que você. E que você consegue ver que elas são realmente mais técnicas do que você. Porque elas realmente praticaram aquilo ali por mais tempo. Em vez de sair menor, você acaba saindo maior daquele treino. Porque começa a perceber que não precisa vencer sempre para se sentir capaz. Cara, só de você voltar no dia seguinte, mesmo depois de um treino muito ruim, isso já mostra que você está construindo uma certa confiança ali. Aos poucos você começa a perceber que você começa a tomar mais decisões, você começa a se portar com mais responsabilidade, você começa a assumir certos riscos que você gostaria de já ter começado a assumir. O principal também é que você começa a ter uma confiança mais em si mesmo. Esse é o ponto. Você começa a confiar mais na sua palavra, no que você acredita, no que você não acredita, no que você gosta e no que você não gosta. Entenda que isso tudo não vem de uma aula motivacional ou de um vídeo motivacional que você viu no seu Instagram. Isso tudo vem do tatame, daquela filosofia que tem ali. Eu fiz esse post aqui lá no meu perfil do Instagram recentemente e ele saiu da bolha. E esse post fala muito sobre isso que eu tô falando aqui. Outro dado extremamente relevante é a relação entre o jiu-jitsu e a redução de comportamentos agressivos. Esse estudo aqui ele é um pouco complexo e ele também é um pouco passivo de crítica, tá? Mas eu faço questão de apresentar ele aqui porque eu acho ele extremamente relevante. Um estudo com jovens mostrou que praticantes de MMA apresentaram aumento de agressividade ao longo de 5 meses, enquanto os praticantes de jiu-jitsu demonstraram uma queda significativa nesse comportamento. A filosofia que sustenta o jiu-jitsu com ênfase no autocontrole, respeito e resiliência parece favorecer o desenvolvimento de traços pró-sociais, sabe? Traços daqueles que estão em direção a uma positividade maior no contexto social. Nesse mesmo estudo foi constatado um aumento de empatia e solidariedade entre os praticantes de jiu-jitsu. Além do comportamento social, a saúde mental, de modo geral, também tem sido positivamente impactada. Indivíduos diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, relataram reduções consideráveis nos sintomas após se engajarem de forma contínua no treino. Pessoas mais graduadas, como pretas ou marrons, eles disseram ter um nível de satisfação pessoal muito maior do que praticantes iniciantes. Isso faz muito sentido quando você para observar como o ambiente do jiu-jitsu funciona na prática. Diferente do que muita gente pensa, não é um lugar onde a raiva tem espaço. Pelo contrário, quem chega querendo provar alguma coisa logo entende que não é sobre força bruta. Quem mais cresce ali é quem mais aprende a controlar o impulso, a escutar, a respeitar o tempo do outro e o próprio tempo. Isso vai moldando o comportamento sem com que a pessoa perceba. Tem cara que chega pilhado, nervoso com tudo e com o passar dos meses você vê ele mais calmo, mais centrado. E não é só porque ele gastou energia no treino, é porque começou a se regular melhor emocionalmente, começou a entender que perder uma posição não é o fim do mundo, que se controlar pode ser mais poderoso do que explodir. Quando você está num lugar assim, onde existe contato físico, sim, mas também existe vínculo, amizade, respeito, isso acaba mexendo com a sua cabeça. E entenda que eu, como profissional de psicologia, psicólogo clínico que atende ali diversas pessoas, atletas e tudo mais, o
posso dizer e eu tenho a obrigação de dizer para você que o jiu-jitsu, ele não substitui um processo terapêutico. Porém, ele pode atuar como uma das ferramentas principais para esse processo. Tem gente que diz que o tatame é o único lugar onde consegue de fato relaxar. Isso vale para quem tem TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade ou depressão, ou até mesmo quem só tá lidando com o estresse do dia a dia. O treino vira um ponto de equilíbrio na vida dessa pessoa. Esses dados sugerem que o tempo de prática tem um papel fundamental. Cara, entenda que a consistência no treino de jiu-jitsu está diretamente ligada com o desenvolvimento de habilidades como resiliência, força mental ou grit. Esse último termo fala sobre a persistência e objetivos de longo prazo. Com o tempo, o praticante passa a integrar essas qualidades em outras áreas da sua vida, como o trabalho, relacionamentos ou até mesmo no enfrentamento de desafios pessoais. E te falar a verdade, cara, essa é uma das coisas mais bonitas de se ver no jiu-jitsu, porque no início de tudo parece muito difícil. É posição demais, técnica demais, o corpo não acompanha o raciocínio, mas se você insiste, se você aparece toda semana, mesmo cansado, mesmo frustrado, algo começa a mudar. Essa teimosia de continuar treinando, mesmo quando parece que nada tá funcionando, vai moldando uma outra versão de você. E quando você menos espera, tá aplicando isso fora do tatame, tá tendo mais paciência com os outros, tá insistindo no projeto que antes você abandonaria, tá aguentando conversar melhor numa discussão difícil. É como se o treino fosse um ensaio pro mundo real, e cada rola que você aguenta até o fim é uma prova de que você está mais forte por dentro também. Do ponto de vista biológico, ainda há algumas exposições bem interessantes sobre os efeitos neuropsicológicos da prática do Jiu. Um estudo realizado com atletas de alto nível conseguiu ver ali um aumento significativo de perfusão cerebral em repouso. Isso significa mais oxigênio e nutrientes circulando no seu cérebro, o que pode indicar um potencial efeito neuroprotetor a longo prazo. Parte disso é atribuído à combinação do esforço físico intenso com momentos de estrangulamento controlado, que simulam um leve pré-condicionamento isquêmico, o qual pode, paradoxalmente, fortalecer a tolerância cerebral a desafios futuros. Isso pode até parecer meio técnico demais, mas na prática é simples. O cérebro também treina no tatame, e treina pesado. Quando a gente fala sobre estrangulamento controlado, por exemplo, não é só o corpo que está sob pressão. O sistema nervoso todo está aprendendo a responder ao estresse de uma forma mais inteligente. Você já percebeu como depois de um tempo treinando, situações que antes te deixavam nervoso agora não te tiram mais do sério? Como se você estivesse ampliando sua margem de tolerância ao caos. A cabeça ela acaba se adaptando, sabe? Ela fica mais fria, mais lúcida, e isso explica porque tem tanta gente que, mesmo depois de um dia péssimo, sai do treino um pouco mais calmo, mais claro, mais presente. O treino acaba reorganizando a pessoa, recalibra ela. Até mesmo em crianças, resultados positivos foram encontrados. Um estudo com jovens entre 7 e 12 anos demonstrou que 12 semanas de treino de Jiu reduziram sintomas emocionais, problemas de comportamento e até mesmo hiperatividade. Isso mostra que os benefícios do jiu-jitsu não se limitam a adultos, mas se estendem às fases mais sensíveis do desenvolvimento humano. E isso pra mim é uma das coisas mais ricas que o jiu-jitsu tem. Às vezes a gente tá achando que a criança tá precisando de mais correção, mais regras, mas às vezes é pelo lado contrário, sabe? Às vezes a criança tá precisando realmente de um espaço para poder descarregar a energia e saber o limite do próprio corpo. A criança aprende a cair, levantar, a perder, a continuar, a respeitar o outro mesmo quando tá ganhando. E isso ensina muito mais do que só mandar ela se comportar. E o mais bonito é que essas mudanças aparecem em casa, na escola, nas amizades. A criança começa a se regular melhor, a ouvir mais, a responder com menos impulsividade. E tudo isso porque ali, naquele espaço controlado, ela teve chance de viver emoções fortes, de forma segura. Não é só um esporte, é realmente um ambiente de crescimento emocional. E quanto mais cedo esse contato começa, maior a chance de formar adultos mais conscientes, mais respeitosos e também mais conectados com o próprio corpo e mente. Sejamos também um pouco conservadores. Apesar desses achados animadores, as pesquisas ainda enfrentam uma certa limitação. A maioria dos estudos é transversal, ou seja, ele observa uma fotografia do momento atual e não mostra necessariamente causa e efeito. Além disso, muitos dados são baseados em autorrelato, o que pode carregar certos vieses de memória. Ainda assim, o corpo teórico já disponível é muito promissor e suficiente para considerar o jiu-jitsu como uma ferramenta complementar no cuidado com a saúde mental. E se tudo isso parecer distante ou idealizado, lembre-se sempre que começa com um pequeno passo, uma conversa, uma tentativa, e foi assim que começou para mim. Pode ser assim que comece para você também. Minha história pessoal é apenas um exemplo entre tantos outros, e ela encontra respaldo em um corpo crescente de evidências científicas que reforçam o que eu vivi na prática. Portanto, quando alguém fala que o jiu-jitsu muda vidas, essa pessoa ela não está exagerando. Pelo contrário, ela está realmente falando o que as evidências científicas mais recentes
estão descobrindo. Para fechar o vídeo, eu só quero dizer que eu sou patrocinado pela Growth, então caso você for comprar algo lá, meu cupom é UPC. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço, vá treinar e os...